e juntamente com Thomas vamos falar sobre vigilância, um pouco sobre vigilância em saúde mental. O conceito de vigilância como um instrumento de saúde pública surgiu no final do século XIX, com o desenvolvimento de microbiologia e de saberes sobre a transmissão de doenças infecciosas, processando dados para subsidiar o emprego de medidas oportunas às pessoas. Na legislação brasileira vigente, vigilância em saúde é definida como um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de políticas públicas para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção de saúde. Ela se divide em vigilância sanitária, que realiza ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e de prestação de serviços. A vigilância ambiental, por sua vez, desencadeia atividades relativas às zoonoses e questões sanitárias ligadas ao meio ambiente. Já a área de saúde do trabalhador desencadeia atividades que, por meio das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, destinam-se à promoção e à proteção à saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde destes, os quais foram submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. A vigilância epidemiológica ela é definida pela Lei 8.080 como um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Ela pode ainda ser subdividida na vigilância de imunização por meio do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, em doenças transmissíveis e agravos de notificação, pelas estatísticas vitais com o Sistema de Informação de Mortalidade de Nascidos, pelas de intoxicações com o Sinintox. Tendo-se em vista o contexto da vigilância em saúde na rede de atenção psicossocial, há a tentativa de suicídio e a automutilação como agravos de notificação compulsória. Eles estão mais presentes na rede de urgência e emergência, como UPAs e PASME. Todavia, nada impede que sejam relatados em um primeiro momento nas UBSs e no próprio Serviço de Psiquiatria do HULW, no qual a vigilância está atenta a essas notificações. Entretanto, quando avaliamos sua atuação no HULW frente às demais situações, relataram-nos que não existe algum tipo de acompanhamento no setor de psiquiatria, haja vista que, como não se interna pacientes e, consequentemente, não se gera AIH, autorização de internação hospitalar, há uma maior dificuldade para acessar os dados produzidos. Com isso, restringe-se o controle ao número de atendimentos e aos pacientes atendidos por meio do AGHU, sendo algo com caráter mais burocrático do que em gestão em saúde, pois não é possível obter dados sobre o caso do paciente, como o diagnóstico. Para destacar a importância das notificações relacionadas ao trabalho, trazemos o conceito de transtorno mental relacionado ao trabalho. Estes são transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho, resultantes de situações que envolvem o processo ou a organização do trabalho, tais como a divisão das tarefas, as políticas de gerenciamento das pessoas, o assédio moral no trabalho e a estrutura hierárquica organizacional. Também podem ser provenientes de fatores pontuais, tais como a exposição a determinados agentes tóxicos. Para entendermos a importância que esses agravos no trabalho têm no, na Previdência, dados do Ministério da Previdência Social dão conta de que os transtornos mentais e comportamentais ocupam o terceiro lugar em quantidade de concessões de auxílio-doença acidentários e, ao contrário da tendência decrescente de acidentes de trabalho,
Os transtornos mentais relacionados ao trabalho estão em tendência ascendente. Aqui nós temos a ficha específica para relatar transtornos mentais relacionados ao trabalho, para o SINAM. Como parte do nosso relato de vivência na psiquiatria, iremos falar sobre a adaptação do serviço de psiquiatria do HULW para a pandemia de Covid-19. Durante a instalação de isolamento social em março de 2020, os atendimentos no ambulatório de psiquiatria do HU foram suspensos. Em seguida, os psiquiatras e residentes adotaram a modalidade de teleatendimento dos pacientes já acompanhados no serviço. Nestes casos, houve a confecção de das receitas médicas e disponibilização para a retirada no HU. Assim, os pacientes não perderam o acompanhamento. Além disso, houve registro dos teleatendimentos e condutas em documentos eletrônicos. A partir de agosto, houve retorno das atividades do ambulatório com um número reduzido de pacientes em horário marcado, os quais devem estar utilizando máscaras e podem trazer até um acompanhante. Hoje, ainda realiza-se atendimentos remotos com pacientes de alto risco. Por exemplo, destaco o caso de uma paciente que se encontrava em curso de quimioterapia. Como principal dificuldade, que ainda não foi resolvida, destacamos que não houve a impressão e inclusão dos atendimentos eletrônicos aos prontuários físicos, algo que deverá ser resolvido em curto prazo. Essas são as referências. Muito obrigado pela atenção.